Radar de Notícias de volta ao vivo, conosco aqui o Rabi Kalil, Radar de Notícias que tem o patrocínio master do Nagumo. Nagumo Supermercados, acessível por nagumo.com.br. Rabi Kalil, boa noite, obrigado pela presença. Gutenberg Tavares, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias, começando aqui mais um programa, mais uma semana, firmes e fortes, graças a Deus, cumprimentar ela ali administrando o nosso Instagram, Carla Ramaciotti, a segunda mulher do planeta Terra que tem a senha do meu celular. E o senhor está bem? Tô bem, e você, tudo como é que foi o final de semana? Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo Corintiano, né? Não comemorou, então? Corintiano, não, eu comemorei o gol do Bruno Henrique, né? Deu uma comemorada, eu vi aquele Morumbi em silêncio, né? E tem um amigo meu, o Henrique, ele é engenheiro, né? Lá da Malman, e ele fez um stories, eu acho que foi o stories mais honesto dos São Paulinos, é que ele falou, olha, sou São Paulino comemorando, mas jogou muito ruim ontem. E realmente o São Paulo ontem não jogou bola. Não jogou, foi inteligente, enfim, eficiente e eficaz, foi campeão. Mas jogou pior do que no Rio de Janeiro, no primeiro jogo. Jogou pior que o Corinthians, inclusive, contra o próprio São Paulo, que eu sou corintiano, mas a gente fala a verdade, né? Mas tá certo, é isso aí, parabéns pro São Paulo, comemorar, acho que eu nunca vi tantos São Paulinos no Instagram, mas acredito eu que seja o primeiro grande título do São Paulo na era do Instagram, então é natural as pessoas aparecerem aí, acontece. Mas e a política? Vamos falar um pouco de política aqui, porque a audiência fica na expectativa quando o Rabi Kalil vem aqui no programa. Você sabe o que acontece, rapaz? Acontece o seguinte, você sabe que agora tá no Senado a mini-reforma eleitoral. E essa mini-reforma eleitoral, que ela já está sendo apelidada de reforma do perdão. Né? Por que é reforma do perdão? Lá nos bastidores de Brasília já estão chamando. Por quê? Porque a cervical dessa reforma é o perdão das dívidas que todos os partidos eles possuem com a justiça eleitoral. E é uma dívida alta, né? Muito. É absurdo. O negócio é... Maurício Colim ali na audiência. Obrigado, Maurício Colim. Obrigado a toda a audiência do Radar de Notícias que segue aqui acompanhando o Radar de Notícias. Grande 18h38, Rabi Kalil. Então, aí o que acontece, Guto? Com essa reforma política, eles querem não. Irão fazer o perdão, vão perdoar todos os partidos políticos, todas as dívidas, as multas que eles têm com a justiça eleitoral serão aniquiladas. Junto nisso que foi encaminhado também, o Guto, é que a partir de agora, do ano que vem, qualquer pessoa, qualquer cidadão, eleitor, ele poderá fazer doações via Pix para os candidatos também. Né, que na última eleição ainda houve uma série de discussões a respeito, agora eles estão, vamos falar, regulamentando essa prática. Eu não sou contra não, Rabi, sabe por quê? Porque acho que não tem um método mais seguro e fácil de rastrear do que o Pix, porque o Pix precisa sair de uma chave para uma conta. Então pode ser o e-mail, o CPF, número do telefone, então até para a parte de fiscalização, é digital, isso ajuda, né? E hoje, eu acho que assim, aquilo que a gente sempre disse aqui no Radar, não adianta o mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou, o eleitor mudou. O eleitor hoje, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando hoje, quando ele vai votar, quando chega no dia da eleição, ao escolher o candidato, ele pensa, ele age de uma forma diferente de 10, 15 anos atrás. Exatamente. Eu tenho certeza disso. E o político precisa mudar também, né? E se o político não muda, aí vai ficar... O que acontece? É por isso que há as renovações. Aí ele vai ficando para trás e acaba perdendo até que ele perde o mandato e não é reeleito. Então, eu acredito isso. Eu acredito que o quê? Que eles têm essa questão agora já entrando na modernidade, a informatização chegou, a globalização chegou e a justiça eleitoral também está acompanhando nisso daí. Por falar em justiça eleitoral, a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, fez um discurso pregando o fim da justiça eleitoral, que poderia estar sob escrutínio do Senado e de investigações. Absurdo. E foi veementemente, rebatida pelo Alexandre de Moraes, porque assim, é muito controverso, né? Imagina. O PT até outro dia comemorava o fato da justiça eleitoral declarar a inegibilidade do Jair Bolsonaro. Aí um mês depois, agora que já, um exemplo, fez o que queriam que fizesse, Exato. Aí agora vai pregar o fim da justiça eleitoral? Eu não sei, acho que pode até se discutir uma mudança, uma adequação, não sou especialista nisso, mas é muito controverso.
Olha, a Gleisi, ela tem todo o direito de ter a sua opinião pessoal, claro, obviamente, é natural, é válido até, né? Mas ela, como presidente do Partido dos Trabalhadores, um dos maiores partidos do país hoje, partido da qual é o presidente da República, eu acho que ela foi infeliz. Né? Defender a extinção da justiça eleitoral baseado em tudo que aconteceu, inclusive com o próprio partido dela, que foi justamente a justiça eleitoral que foi rever, que foi para cima do STF, que entrou contra a Lava Jato, que através da anulação, né? É bom lembrar aqui, não é que o Lula, as pessoas confundem, o Lula não foi inocentado, né? O processo de forma que ocorreu foi anulado. É diferente, pode voltar a ser investigado, pode, mas é que a forma como foi orquestrada pelo Sérgio Moro, que foi anulado. Então, assim, e a Justiça Eleitoral teve um papel fundamental nisso. E ela me dizer, pai, eu acho que ela foi infeliz, aí eu discordo totalmente dela. Precisa ter mais responsabilidade. Olha lá, ó. João Carlos, Rabi, você falou que o Republicanos ia para a base do governo federal. Celso Russomano disse que não. Tá, quem que é? É o João Carlos. João Carlos, então você tem que avisar o Celso Russomano, faz esse vídeo chegar para ele, e fala para mim quem é que indicou o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O Republicanos, se não inteiro, mas... Do Republicanos do estado de Pernambuco. Sim. Deputado federal. Eu quero falar, quem que é então o ministro do Portos? Quem é que indicou? Quem que indicou? Foi você? Fui eu? Quem que indicou? Você indicou esse cara? Não. Não, quem que fez essa indicação? Foi o Lula que indicou ele? O Lula nomeou. Nomeou a indicação do Republicanos, pô. Exatamente. Não, os deputados do Republicanos, os deputados de vários partidos do Centrão, do PP, inclusive muita gente do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, está indo para a base do governo. Muitos. O governo vai ter seguramente os votos necessários para aprovar, do ponto de vista, as pautas econômicas. Exato. As pautas de costumes, aí não há um compromisso mais fechado de votar exatamente como o presidente quer. Mas assim, viu, João, agora a gente fala assim, então, mas vamos falar com todo o pé no chão, com toda serenidade possível. Dizer que o Republicanos não faz parte da base do governo Lula hoje, não pode. Não pode dizer isso. Tem uma pergunta ali para você do Maurício Colim. Já sabemos os 5 principais candidatos a prefeito. E os vices? Quais seriam os bons nomes? Maurício Colim, os primeiros principais vices seriam um dos possíveis que hoje são candidatos a prefeito. Quem é candidato a prefeito hoje pode ser considerado um baita do vice. Um ótimo vice. Mas vamos lá, ele falou aqui os 5 principais. Você consegue listar aí quem são esses 5 principais na sua avaliação? Olha, eu sempre defendi isso. Porque só no PT tem 3. Não, o PT, por exemplo, o PT, rapaz, você vê, né? Eu vou falar uma coisa para você, Guto. É difícil listar os nomes de vice, mas é que existe uma série de fatores. Eu acredito que vice, primeira coisa, é um quesito pessoal, né? O vice tem uma questão pessoal. Existe uma pessoalidade. Depois, existe o agrega. O que ele vai agregar? De que forma que o vice agrega? Né? E o terceiro, o que ele pode contribuir na campanha. O que faz você ser um vice ou não? Existe uma série de fatores. Eu acho ainda cedo, mas a primeira resposta que eu dou para o Maurício é que hoje quem é candidato a prefeito pode ser dos vice. Na última pesquisa eleitoral, a gente comentava aqui no bastidor, a pesquisa mais recente, uma pesquisa feita pelo Instituto Big Data. Real Big Data. Real Big Data. Real Time. Publicada pela Folha Metropolitana, uma pesquisa que eu, sinceramente, coloquei... enxerguei que são números reais. É um momento fotográfico. Que indicam um momento fotográfico real desse momento, uma fotografia do momento político. Então você aparece ali em primeiro lugar o Eloy Pietá, num dos cenários, seguidos aí pelo xerife do consumidor. Perfeito. Em terceiro está o Márcio Nakashima, certo? Do PDT. Que é o quarto. O americano já pontuando ali na quarta posição. Já subiu bem. E aí depois para baixo começa a embolar tudo, né? Aí dá aquela emboladinha. Tem Lucas Sanches. Teve o professor Jesus, apareceu, o Thiago Surfista. O americano apareceu foi também citado, se não me engano, a Fran Corrêa também. A Fran também está citada na pesquisa. Ela aparece lá nas pesquisas, foi a terceira colocada na última eleição.
está participando desse processo um pouco, assim diria, com uma forma mais estratégica do que ela propriamente dita como candidata a prefeita, mas nós vamos abordar esse tema a princípio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que esses números, o Guto, é para as pessoas analisarem. Para que faz pesquisas hoje? É para o mundo político, para aqueles, os gestores políticos, eles construírem as suas caminhadas. Essa é a linha. Então, assim, aqui em Guarulhos, as pessoas elas fazem esse retrato momentâneo para saber que caminho tomar. Num cenário, por exemplo, sem o Eloy Petar, aí aparece o Xerife em primeiro, o Márcio Nakashima em segundo, acho que o americano em terceiro. O americano em terceiro, você tem o Lucas Sanches ali. Aí dá aquela embolada. Isso. Aí dá aquela embolada. Então, assim, são várias frentes que a partir daí as pessoas irão ver o melhor cenário, quem vai compor com quem e tal. O que eu avalio dessa? Ela vem logo depois daquela da pesquisa do Instituto Paraná, que fez aquela avaliação do governo Guti. Sim. Né? Aí você vê, a oposição, ela explorou o número da rejeição do prefeito e o governo explorou o número da aprovação do prefeito. Então você vê, de acordo com o que você quiser avaliar aquele cenário. O que eu diria desse cenário? Eu diria que em fevereiro a avaliação do governo estava em 23%, em maio, junho passou para 35%, agora 40%. Eu tenho os números aqui, 40,2% reprova e 56% aprova. Exato. Então, não, 40% aprova, 56% reprova. Isso. Então, assim, esse 40% que você está citando, em fevereiro, no começo do ano, eram 23%. Eram 23% no começo do ano. Era 23%. Então, a avaliação do governo, ele vem subindo e vai continuar subindo, porque as pessoas olham, a cidade ela já está num canteiro de obras. Agora, o interessante é que os candidatos ligados ao governo, nessa pesquisa, que é um outro instituto, que não tem nada a ver com o Instituto Paraná, também cresceram. Então é automático. Na medida que a avaliação do governo cresce, os candidatos ligados ao governo também crescem. Um puxa o outro ali. Você pode fazer essa avaliação. Com o Guto, isso aqui. Olha, as pessoas podem, o Guto, a oposição tem todo o direito de não gostar do prefeito. Né? Eu tenho direito. Eu não gostar do Guto é até um direito. Agora, subestimá-lo é burrice. Não dá para subestimar o prefeito Guti, que aliás... Não faça aí. A oposição ela falta com esse discurso. Olha, tem todo direito de não gostar dele. Eu não gosto disso. É um direito. Agora, subestimar é um erro grave. O Maurício Colinha ali, precisamos mudar. Os vices deveriam ser administradores fortes, deveriam fazer escolhas mais técnicas, não tão políticas. O Maurício Colinha seria um bom vice, então, hein? Seria um bom vice, lógico que seria. Empresário, diretor do Ciesp Guarulhos. Seria sim. Mas assim, eu não diria que seria mais técnico. Não vejo dessa forma. Você vê, o presidente Lula, para a escolha do seu vice, foi fator primordial para você ver. O cara que era para ser governador do estado de São Paulo, né, foi escorraçado do PSDB, subiu a rampa. E foi fundamental na vitória do Lula, né? Pois é. Manda um abraço ali pro Danilo Lobo, manda um abraço aqui pro Bar do Chico Tripa, manda um abraço para toda a audiência do Radar de Notícias. Tá. Outra coisa também, dentro da reforma, que é fundamental, e isso vai ser importante para as escolhas dos partidos. O guarulhense, a guarulhense que quisesse disputar a eleição de vereador do ano que vem, tem que ficar antenado nesse jogo das regras eleitorais. Então, também, que já foi aprovado, está no Senado, dentro dessa reforma, eles querem acabar com os partidos que não atingiram o quociente eleitoral de participarem das sobras. Eita. Então, a ideia, como foi na última eleição. Uhum. Como foi na última eleição, e teve muito problema. Então, assim, na última eleição, vão mudar agora. O quê? Que a partir agora, do ano que vem, volta como era antes. Só participa das sobras eleitorais os partidos que atingirem o quociente eleitoral. Uhum. Né? Partido que não atingiu o quociente eleitoral já não vai para a sobra. Então, mais um motivo para saber em qual partido você se filiar. Esse é um jogo de estratégia e não é para qualquer um, é você consultar algum especialista. E por falar nisso, hoje eu encontrei com um colega que está sempre na audiência, ele falou,
Faço uma pergunta para o Rabi. Rabi, se você fosse candidato a vereador, você é candidato a vereador? Eu não. Não. Se você fosse candidato a vereador, Rabi, na eleição do próximo ano, em qual partido da base você se filiaria? Não tem um só, tem mais. Dentro da base, eu citaria o DC, o Democrata Cristão. DC? O DC, com o presidente Elésio Balbino, baita de uma chapa redondinha que ele está montando. O Agir, que tem lá o Marcelo Colonato, está com uma chapa boa. O PSB... O DC está na base e fica na base? Fica, o DC fica. Vamos dizer que tá bem encaminhado. Tá bom. Tá bem encaminhado. O PSB também, por quê? Porque tem lá um vereador, que é o Casaforte. O Wesley Casaforte, que esteve conosco aqui. E depois do segundo veio, na semana passada, eu acompanhei, e veio também o depois. Então, eu acho que esses três, a princípio, seria... Então, vamos lá, PSB, DC e o PSB. Não, PSB, o DC... E o Agir. Ah, eu pensei que você tinha falado... Bom, tá dada a resposta aí pra você, viu? Eu sei que você tá na audiência aí, Zóio. Mesmo? Olha as opções aí. Mas, se bem que o Cidadania, onde está o Ticeiro Americano, por exemplo, não é um mau partido. O Cidadania também é um partido que está... Ele está um partido confortável, tem a sua chapa lá, né? Tem lá o presidente da Câmara, o Ticeiro Americano, tem também o vereador André Alves, que está fazendo um mandato extraordinário. Eu estou cravando aqui que o André Alves tem grande chance de crescer a sua votação nas eleições do ano que vem. Então, eu acredito que o Cidadania ele caminha bem. Tem a questão com o PSDB, que está federado. Sim. Né? Está federado. Então, assim, eu acho que hoje o Cidadania ele caminha bem. O PSD está numa situação muito mais confortável também, né? Com essa mudança das regras, partidos que têm puxadores de votos saem muito mais, se sobressaem muito mais. Por quê? Porque quando for para o segundo, terceiro balaio na contagem dos votos das sobras, para completar a Câmara, o partido que não fez o conceito eleitoral já está fora do jogo. É igual a Copa do Mundo, só para vocês entenderem, a Copa do Mundo, tem lá os grupos, A, B, C, D, F, G, H. Os dois primeiros se classificam. Você ficou em terceiro, você já está fora. Os dois primeiros que estão lá primeiro, vão para as oitavas de final. É isso, é igual a Copa do Mundo. Voltou a ser isso. Bom, olha lá, o Maurício Colim quer saber também os partidos de fora da base. Você tem conhecimento como é que estão os partidos que não estão na base? É que, na verdade, não é que nós temos que falar, Maurício, só refrescando a memória do Colim. Foi uma pergunta de um ouvinte, né? O ouvinte é que fez a pergunta referente ao partido da base. Sim. Né? Só para deixar claro, por isso que respondemos da base. Agora, fora da base, você vê aí o PP. Você vê o PP. O PP é um partido lá que tem lá o Kiko, que pode fazer uma chapa, vai deixar de ter o Lucas Sanches. E Lucas não fica? Eu acredito que não. O Lucas já está com o pé já no PL, acredito eu. Com o apoio do Bolsonaro? Com o apoio do Bolsonaro. Tem tudo para ser o candidato do Bolsonaro aqui em Guarulhos. E tem a doutora Márcia, que eu acredito que ela não continue no PP. E também, fora da base, eu indicaria aqui o PRTB. O PRTB, que o presidente lá é o Diego, um grande partido para você também ter chance. E pode me cobrar depois se não vai ser, porque eu sei o que eu estou falando. Se você chegar lá e pegar lá a listinha, o candidato tem tudo para ganhar. Entendeu? Olha lá, o PSB tem o Zamprônio, partido arriscado, Guilherme Tassoli. Segundo um vídeo que eu vi no PSB, do Rafa Zamprônio, eu vi que ele é pré-candidato a prefeito, o Rafa Zamprônio. Né? Ele afirmou que é pré-candidato a prefeito pelo PSB. Aí eu fui conversar com o Wesley Casaforte, que é o presidente, né? E o vereador Wesley Casaforte, ele falou que o pleito dele é totalmente legítimo, que é válido, né? Ele foi vereador, saiu candidato agora para deputado, teve uma votação bacana, meio que mediana, e que o partido poderá tomar uma decisão, vai tomar uma decisão maio ou junho do ano que vem. Então, ou seja, o PSB diz, segundo o Wesley Casaforte, ele pode ser o Rafa Zamprônio pode fazer pleitear essa vaga de prefeito e que será definido
lá em, se não me engano, maio, que ele havia me falado. Agora, essa polarização que a gente viu a nível nacional aí entre PT e Bolsonaro, ou entre Lula e Bolsonaro, você acha que ela vem para a cidade de Guarulhos? Por exemplo, Não acredito. O Lucas Sanches, eu vi ele crescendo, mas eu percebi uma certa estagnação. Eu ele também vi. Que a tendência é que vá para o PL, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Você vai ter na outra ponta o candidato do governo, da máquina, e você vai ter também o candidato do PT, que pode ser o Eloy, o Alencar ou o Maurício Brinquinho, que aliás o Maurício Brinquinho deverá estar conosco essa semana para repercutir como é que está essa disputa interna dentro do PT. Como é que você vê essa polarização? Você acha que ela repercute aqui na cidade? Olha, o que o guarulhense precisa saber é que nem o Lula e nem o Bolsonaro vai ser prefeito de Guarulhos. É isso que a gente tem que saber. Nem o Bolsonaro vai ser prefeito de Guarulhos, nem o Lula vai ser prefeito de Guarulhos. Nós temos que avaliar o que está acontecendo. Né? A pessoa vai ter que avaliar se ela quer o método que está sendo feito continuar ou se ela quer voltar a 16 anos. É isso que o guarulhense vai ter que decidir. Ou mudar também, porque você pode ter um outro caminho aí, né? Você tem o Lucas Sanches, você tem o próprio Nakashima, que está bem na pesquisa. Tudo bem, mas eu tô falando assim, é que hoje é o atual governo e aquele que esse governo herdou de quem? Né? Então são essas duas opções mais próximas que existem. Então tem que botar isso na cabeça. O Bolsonaro não vai ser prefeito de Guarulhos e nem o Lula, sabe? E essa carta que o Eloy lançou no final de semana, sim. Né? Mandar um abraço aqui para o Eloy, que sempre nos acompanha, essa carta dá um ar de que o Alencar esteja um pouco à frente nessa disputa. Acusa, né? Acusa meio que um golpe. Você sentiu isso? Eu vejo pela esse manifesto do Eloy, né? Eu vejo o Alencar um pouquinho à frente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu escuto isso há décadas. Faz 10 anos que eu escuto o pessoal falando Alencar está queimado, Alencar está queimado. Você já ouviu essa frase? Já ouvi de muita gente. Toda vez que é candidato vence a eleição. Eu ouço isso há mais de 10 anos e eu não vi o Alencar perder uma eleição. Não perdeu uma eleição até hoje. Fala pra mim, qual eleição que o Alencar perdeu? Vereador, deputado estadual, deputado federal. E faz 10 anos que eu escuto o pessoal falar, o Alencar tá queimado, o Alencar tá queimado. Então, gente, eleição é pragmatismo. Por isso que você falou aqui, a gente está caminhando para encerrar essa edição do Radar de Notícias. Você pode não gostar do Alencar, pode não gostar do Guti, pode não gostar. É um direito. Mas assim, dizer que são menosprezar, subestimar, não dá. O Guti vereador virou prefeito da cidade 2 vezes. Alencar, vereador, deputado estadual, deputado federal. Enfim, são lideranças políticas. E o Guti virou prefeito, inclusive, perdendo seu mandato de vereador ainda. Né? Ele já não estava mais nem como vereador. Então foi na unha. O que a gente precisa saber é ter essa avaliação. Não gostar é um direito. Agora, subestimá-lo, burrice. Isso tem que levar em conta. Tá Rabi, 18h59, 30 segundos para acabar o programa. Então, só para passar aqui, que a fusão do PTB e do Patriotas tem novidade. Tem novidade a fusão do PTB e Patriotas, mas eu vou deixar para o próximo programa. Uma boa noite a todos. Valeu pela audiência. 18h59, um forte abraço a todos. Até amanhã na próxima edição do Radar de Notícias.